Veja que passado esse tempo todo, Damares, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses da eleição, foi publicado hoje uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que se a eleição fosse hoje... Pesquisa mostra Bolsonaro à frente de Lula. Michele tem empate técnico. Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente do Lula, em levantamento divulgado por Ciro Nogueira. Pesquisa da Paraná Pesquisa, segundo o Diário do Poder. Bolsonaro ganharia de Lula. Magro Malta, você sabe muito bem, através de José Luiz da Atena e eu, que nós três não somos colegas. Nós somos amigos e temos uma história. Essa casa sabe que eu nunca, para discordar de um colega ou amigo, eu o desqualifico. Especialmente você, eu jamais cometeria esse erro contigo. Agora, me permita fazer aqui uma observação de um senador que é realmente da base de Lula, mas que é tão isento que fui cumprimentado pelo general Hamilton Mourão por uma opinião que dei a ele numa entrevista nossa em rede mundial, onde falei que entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que eu prefiro acreditar em Jair Bolsonaro do que em Valdemar Costa Neto, depois daquela declaração dele em relação ao depoimento na Polícia Federal. Então aqui... E foi ele, o senador Jorge Cajuru, que saiu em defesa, sabe de quem? Do senador Rodrigo Pacheco, o presidente da casa, aonde ele não deixou os senadores falarem. Esta é a função do senador, parlamentar, falar, nos representar. É lógico, né? E tudo isso porque estava lá o excelentíssimo e ilustríssimo Gilmar Mendes. E com certeza Rodrigo Pacheco ficou com medo do que os senadores da oposição iriam dizer sobre o que está acontecendo no nosso judiciário brasileiro. E ele tentou se consertar, dizendo isso. E reafirmar o meu mais absoluto compromisso de respeito com todos os senadores, de oposição ou de governo. Na verdade, em se tratando de uma sessão especial, há uma regra de oradores previamente estabelecidos. Infelizmente, eu não podia dar a palavra aos nossos 80 colegas senadores sob pena de desnaturar a essência do que era uma sessão especial. Há uma regra de oradores previamente estabelecidos. Infelizmente, eu não podia dar a palavra aos nossos 80 colegas senadores sob pena de desnaturar a essência do que era uma solenidade e não uma sessão de debates. Então, só por essa razão, eu que sempre respeitei a oposição em todos os momentos, seja a oposição anterior, seja esta oposição, jamais limitaria a fala da oposição ou de qualquer senador numa sessão própria de debates. Mas não era o caso de uma solenidade comemorativa dos 200 anos. Então fica esse esclarecimento e meu apreço aos meus colegas senadores de governo e de oposição. Com a palavra para discutir. Magro Malta, você sabe muito bem, através de José Luiz da Atena e eu, que nós três não somos colegas. Nós somos amigos e temos uma história. Essa casa sabe que eu nunca, para discordar de um colega ou amigo, eu o desqualifico. Especialmente você, eu jamais cometeria esse erro contigo. Agora, me permita fazer aqui uma observação de um senador que é realmente da base de Lula, mas que é tão isento que fui cumprimentado pelo general Hamilton Mourão por uma opinião que dei a ele numa entrevista nossa em rede mundial, onde falei que entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que eu prefiro acreditar em Jair Bolsonaro do que em Valdemar Costa Neto, depois daquela declaração dele em relação ao depoimento na Polícia Federal. Então aqui... Desculpa. Aqui quem está falando contigo é alguém que te respeita, mas que eu peço apenas para discordar respeitosamente de uma seguinte forma. Era preferível para alguns senadores da oposição esse seu comportamento, de sabendo que não iria falar, não ter vindo aqui ontem na cerimônia em homenagem aos 200 anos do Senado Federal. E te explico por quê de forma rápida e objetiva. Não pode dizer aqui, como alguém já disse aqui, que a oposição não pôde falar. Ninguém pôde. A situação também não pôde. Portanto, nenhum senador pôde falar por decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Ponto 1. Ponto 2. Alguns amigos seus tiveram um comportamento, para mim, antipatriótico. Qual? Exemplo. Alguns resolveram esperar a execução do hino nacional e saíram do plenário. Isso é um desrespeito à pátria, ao Brasil.
Por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro ficou aqui, chegou e acompanhou a sessão. Eu tive que sair mais cedo porque eu fui com o ministro da Educação para Goiânia no lançamento do projeto Pé de Meia, o Bolsa de Escola, com o meu amigo governador Ronaldo Caiado. Então eu acho que aí foi um desrespeito à pátria, aos 200 anos do Senado. Então era preferível o seu comportamento de não comparecer do que comparecer e sair depois da execução do hino nacional e ainda questionar a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal. Respeitosamente, é assim que eu penso e gostaria de fazer a observação e agradeço a você por essa parte. É lógico, né, que o senador Magno Malta não vai deixar barato e vai jogar na cara dele, na lata. Olha o que ele vai dizer. Reitero, senhor presidente. Senador Humberto, suba para a tribuna. Suba para a tribuna, porque senão eu e Cajuru vamos tomar seu tempo. Só explicando, como eu disse na tribuna, eu sabia que os senadores não teriam palavra. Por isso não vim, porque se eu viesse, eu teria falar. Bom, mas em relação ao Senado Federal, que completou ontem, na sessão solene 200 anos da sua criação, eu quero dizer que, infelizmente, hoje não é um momento de comemorações, porque nós do Senado precisamos retomar esse protagonismo na garantia da liberdade e da democracia no país. A exemplo do que falamos há pouco da Venezuela. Precisamos tomar a frente para resgatar a harmonia entre os poderes da República. Os fatos históricos recentes exigem a nossa grandeza e não a nossa omissão ou o nosso silêncio. Verdade. O povo brasileiro deposita em nós as suas esperanças para que seja de fato retomada a normalidade democrática. E nesse momento difícil vivenciado por nossa República, vale a citação de Karl Mannerheim. A verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso, a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. Promulgamos nossas próprias leis, por isso é um contrassenso lógico nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem o seu funcionamento. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para a modificação da lei através do consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste em essência na fidelidade aos procedimentos livremente estabelecidos. E a maior ofensa ao espírito da democracia consiste em romper esses procedimentos e aviltar os seus próprios métodos. Veja que passado esse tempo todo, Damares, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses da eleição, foi publicado hoje uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que se a eleição fosse hoje... Pesquisa mostra Bolsonaro à frente de Lula. Michele tem empate técnico. Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente do Lula. Em levantamento divulgado por Ciro Nogueira. Pesquisa da Paraná Pesquisa, segundo o Diário do Poder. Bolsonaro ganharia de Lula. Ele que está inelegível, ele que está sendo todos os dias chamado pela grande imprensa de todos os adjetivos possíveis, mas a verdade é uma só. A população brasileira abraça o presidente Bolsonaro pelo que ele representa, pelos valores que ele representa, pela ideia que ele representa, pelo sentimento que ele representa e principalmente pelo legado que ele deixou ao longo dos últimos 4 anos, que calou fundo no coração dos brasileiros. O vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.